Oi, segues! Tudo bem? Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Podgrau. E hoje temos o prazer de receber essa convidada maravilhosa, Ana Karina Roncon. Já tá aí há 27 anos na área da pedagogia. 10 anos já faz parte da família Zero Grau. Comanda aqui, gerente comanda as nossas salas, Active Kids. Ana, é um prazer te receber aqui. A Ana é minha tímida, viu, gente? Ela vai se Só soltar, um pouquinho. ela vai se soltar, vai dar tudo certo. Ana, conta pra gente como que começou esse projeto Active Kids. O que é essas salas? Explica aí pros nossos seguidores aí pra eles entenderem. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Então, eu também sou professora de educação física, né? E trabalhei há muito tempo na Zero, retornei para trabalhar na área de natação. E aí foi surgindo outras propostas, até que chegamos nessa criação da sala Active Kids. Por que surgiu isso, né? Foi de acordo com a necessidade que a gente sentia por ter um público muito infantil. E nesse mundo de hoje, com essa tecnologia, a gente sabe que falta muita coisa nas crianças. E isso implicava dentro das aulas de natação. Então, até mesmo adaptação ao meio líquido. E eu, enquanto professora, sentia essa necessidade de fazer algo diferente. E não sabia como. E aí, conversando com você, surgiu a ideia de montar algo que fosse terrestre, fora da água, né? Para estar desenvolvendo essas atividades, descobrindo essas habilidades onde as crianças poderiam estar desenvolvendo lá dentro e a gente agregar a área da piscina, que é realmente o foco da academia, né? Então, qual era o maior desafio? O maior desafio era fazer com que as pessoas entendessem isso. Porque quando alguém chega na academia, ele vai procurar para uma aula de natação e ninguém vai entender quando você oferece esse tipo de atividade para as crianças. E aí, por onde começar? Onde colocar essa sala, né? Foi aí que você perdeu o seu escritório e aí lá começamos o nosso projeto. Então, assim, no começo tinha muitas coisas que hoje já estão mudadas, né? Então, na verdade, a gente começou com muita sede ao pote, com muita informação, até mesmo para as pessoas entenderem realmente qual era a proposta. Porque no começo o pessoal passava e achava que era uma recreação. Era uma sala de recreação. E aí a gente falava assim, não, olha, como que a gente vai fazer para mudar isso? Porque era um pouco da cultura, as pessoas chegavam e falavam, mas eu vou pagar para meu filho ficar aqui numa sala de recreação para brincar. Ou a gente recebia muito do tipo assim, essa atividade ele já tem na escola. Também, verdade. Precisa, a gente não precisa. Mas qual é a diferença realmente nessa primeira infância, né? Como nós atendemos os bebês a partir de 6 meses, então essa primeira infância realmente é uma infância, Nessa primeira infância, realmente é uma fase de descobertas, né? Onde nas escolas de educação infantil realmente é muito trabalhado. Só que nós temos um diferencial. O nosso trabalho é individualizado. Nós temos um objetivo geral a atingir, né? Um planejamento geral da sala. E juntamente com isso, nós temos o planejamento individual de cada criança. É bem personalizado. Né? O número de crianças que nós fazemos, né? São 4, 5 crianças, os menores acompanhados de um responsável, para que realmente a gente consiga trazer todo esse trabalho que a gente faz, os pais levem isso para casa. Né? Porque o que é a educação infantil, o que é essa primeira infância? É uma fase de descobertas, é uma fase de exploração, é uma fase de habilidades que elas precisam ser desenvolvidas, criar conexões cerebrais, onde a criança vai levar isso para o aprendizado de uma alfabetização, uma coordenação motora. Lá na frente, se isso não for trabalhado, vai faltar. E aí os pais questionam, e aonde é que faltou? Faltou brincar, faltou se sujar, né? Faltou se permitir fazer isso. E lá é um pouquinho que a gente tenta passar para eles, né? Aos poucos, os pais foram entendendo, a nossa sala foi enchendo e mais, eles foram levando isso para casa. Né? Então, crianças, a gente tem diversos relatos aí, crianças que não frequentavam a escola, o pai, ele fechou uma vez no plano e agora a criança vai 3 vezes por semana, porque ela precisa dessa interação social, né? Realmente, a gente faz com que seja um trabalho que a gente mostra uma diferença na vida das crianças, né? Isso não é à toa, e eles percebem a diferença de estar numa escola, brincar em casa e as nossas atividades dentro da sala. Acho que a gente também tem muito
A Ana, ela pediu alguns tipos de materiais, a sala ela é bem adaptada e os materiais, a maioria é muito pensado, sensoriais, então a gente tinha mesas, tudo muito diferente, então ela pegou todo o cenário, né, Ana, assim, a gente conseguiu juntar todo o cenário que ela tinha essa experiência lá da escola, onde ela atendia os alunos, e juntou também com que a nossa necessidade da piscina, né, que era o nosso carro-chefe, ele sempre foi. Então, a sala ela foi dividida, né, Ana, em duas partes, né? No começo era uma só e aí posteriormente nós vimos a necessidade, porque como a gente trabalha com a metodologia do Gustavo Borges, a gente tentou colocar tirar alguma coisa da metodologia, né? Por exemplo, eles passam aí o início, eles vêm no segmento de Piaget. A gente tentou ir pelo mesmo caminho, né? Ir adequando para que fosse falado de uma forma para os pais, numa linguagem onde eles conseguissem entender. O tempo de duração das aulas terrestres é a mesma que tem na parte aquática. Nós pegamos isso da metodologia, né? Então tem algumas coisas que tudo é realmente muito pensado para que a gente vá amarrando as coisas e tenha um trabalho lá na frente muito legal, né? Eu acho que uma das maiores experiências, o que nos fez a separar essas crianças foi realmente quando nós tínhamos nós vimos nas aulas de BB1 e 2 a necessidade de outras habilidades a serem desenvolvidas. A linguagem, né, o equilíbrio, o engatinhar, o rolar. Então, como a gente atende crianças a partir de 6 meses, eles estão nessa fase. E os pais, na maioria das vezes, por falta de conhecimento, não estimula. E aí a criança ela vem com uma outra defasagem, né? E aí a gente foi fluindo e cada vez, e cada dia e cada aula era uma coisa diferente, era uma nova descoberta, tanto pra gente, né? Porque eu venho realmente da área escolar, sempre foi rede particular, né? Nós temos uma realidade um pouco melhor, recursos melhores, mas assim, você realmente trabalha como um todo, não tem o mesmo trabalho que é lá, né? Uma das minhas maiores, eu acho que desafio e satisfação é conseguir fazer a adaptação das crianças quando eles tinham dificuldade de fazer na piscina, né? A minha primeira equipe, quando eu comecei a montar, porque antes não tinha ninguém, era só eu, e aí foram chegando, as pessoas foram querendo, os próprios professores mesmo da natação, queriam também se agregar, entender um pouco como funcionava, porque muitas das vezes o que nós fazíamos lá agregava na piscina também, né? Então nós tivemos algumas crianças, por exemplo, que tinham muita dificuldade de adaptação na piscina. E eu começava a fazer adaptação no banheiro com as mães. Levava todos os brinquedos, o regadorzinho. Nós começávamos as nossas aulas de baby art dentro do banheiro. A mãe levava isso para casa, né? Então, quando a criança voltava, ela já voltava com uma experiência mais familiarizada da água, do ambiente, né? É engraçado, porque a gente monta uma piscina improvisada em 2 minutos. Eu tenho um plástico, uma bacia, um balde, vem com a água da piscina e ali... Falou de piscina, a gente já resolve. A gente já resolve. Né? Então, assim, isso foi acolhendo os pais também. Né, porque eles começaram a perceber a seriedade do nosso trabalho, né? Tanto que hoje nós já temos 2 unidades, né? Aqui na unidade do Morumbi foi tudo mais pensado, mais elaborado até pela nossa experiência e pelo retorno que nós tivemos dos pais. Sim. As salas são desmembradas. Nós temos uma sala só para Art Kids, uma sala só para Baby Art, né? Então isso é muito satisfatório. No Marizal eu já não tenho mais vagas. Nas minhas turmas de sábado, as mães, elas super participam, elas super se sujam e a gente conseguiu lá hoje, eu digo que hoje a gente conseguiu realmente mostrar com outros olhos o quanto isso é importante, né? A contrapartida, uma coisa que me deixa até um pouco emocionada, falar dos especiais, né? Isso não tem como não me emocionar, porque isso se estendeu, eu sempre quis fazer a diferença. Eu não consigo mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar até onde a minha mão estende, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E aí nós começamos a ter essa demanda, né, de crianças realmente, principalmente com autismo, né, onde todo mundo fala que acolhe, todo mundo fala que faz, mas no fundo é difícil o lugar onde, porque não é fácil, você realmente tem que ter um ambiente, você tem que ter um profissional
capacitado na maioria das vezes para poder lidar com isso, né? E quando a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que diante dessas situações, o que era mais importante era o acolhimento com os pais, eu passei a fazer uma entrevista com eles e realmente dizer como funcionava Zero nessa situação. A gente não consegue muito, né? Hoje eu realmente tenho uma lista de espera, mas 20% das crianças da sala, elas são crianças especiais. As nossas sextas-feiras são recheadas de que eu faço questão de estar dentro da água, de fazer esse trabalho em conjunto com as meninas, né? E de acordo com a necessidade, as coisas vão fluindo. Os pais, a gente vai vendo o resultado dos pais, resultados médicos, mudanças mesmo, sabe? Que são muito significativas na vida das pessoas, na vida dessas crianças, e é onde a gente consegue fazer essa diferença. E lá, a gente acolhe de verdade. Nem todo mundo tem experiência, mas a gente tem um amor gigante que a gente consegue transformar vidas, né? Nossos últimos alunos aí, nós temos um DAO de 36 anos que faz aulas de natação às sextas-feiras e ele está participando da sala Active Kids. A mãe dele se emociona toda a aula, porque aos 36 anos, dentro da sala Art Kids, ele começou a se interessar e está quase fazendo o nome dele. Aos 36 anos. Então isso, gente, não tem preço. Isso é algo que é muito realmente gratificante, né? E vários outros relatos que se eu ficar aqui, eu acho que eu vou ficar até amanhã falando, né, das pessoas mesmo. Inclusive, eu acho que esse foi o maior... a gente tinha que tomar uma decisão, porque quando nós falamos de natação, a gente sabe que tem uma procura grande, não existem muitas escolas. E para esse público mesmo, né, os especiais, as portas realmente se fecham. E a gente tinha essa dificuldade, porque como empresa, num todo, é difícil. Você realmente, como você falou, às vezes você tem que ter a pessoa certa, não é só abrir as portas, né? Eles trazem a limitação. Eles têm uma parte sensorial muito aguçada. Então, toda a parte sensorial deles é demais. Ou com muito ou com pouco, tá? Ou não tem a parte verbal, ou fala demais. Audição, ou é muito, então por isso o incômodo do barulho, muitas pessoas ao mesmo tempo, então assim, tudo pode desregular. E quando se trata de piscina, você está falando de segurança, você está falando de vida, né? Então é justamente por isso, e as nossas aulas elas são totalmente individualizadas com essas crianças. É um professor, né, para aquela criança. A nossa ideia e a nossa proposta é realmente inserir numa turma regular, mas de acordo com esse cenário de água, de segurança, não tem como. Por isso que nós ficamos limitadas. Alguns a gente consegue, né? Tem um período. Já. Eu acho que a proposta da salinha foi o quê? Então, para qualquer criança que você chegue e coloca ela ali na água, é um ambiente novo para ela. E para os especiais foi a mesma coisa. Então, o fato dessa adaptação acontecer na salinha, isso impactava com... É melhor, né? Eles tinham um impacto melhor quando eles entravam ali. Eles tinham uma sensação de, eu já estou num lugar onde eu já entro. Porque eles são muito da rotina, né, Ana? Então, isso foi... A gente foi construindo isso, né? Então, assim, o fato de chegar... Eles chegam muito agitados, normalmente, né? Então, o fato de ter essa rotina, de passar na sala, né? A professora ter esse olhar e esse cuidado. Porque a gente, através dessa entrevista, eu colho muitas informações. O que regula, o que desregula a criança, o que não gosta, o que não pode, o que pode. Então, o pai, ele já tem essa informação. Quando o professor recebe essa criança, quando não sou eu ou um outro professor, ele já sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer com aquela criança, até onde ele pode chegar, né? Porque o nosso intuito é realmente ajudar. E a sala, ela ajuda muito. Porque nós fazemos atividades de relaxamento, nós fazemos atividades de musicalização. A gente vai pegando, vai criando um perfil para aquela criança onde a gente já sabe. Eu tenho alunos autistas lá no Marizal que eles só fazem aula com a luz apagada. Tá dando o horário dele chegar, a professora já apaga a luz. Né? Então, como não ter um olhar diferente, esse olhar individualizado? E eu recebo muito a devolutiva dos pais. Nossa, mas na terapia dele, elas não fazem isso. Na terapia, eles já até chegam pedindo laudo pra gente, perguntando se é uma terapia ocupacional. Na verdade, a gente, enquanto pedagoga, a gente vê onde é que precisa desenvolver uma habilidade, onde é que não tem habilidade, onde que a gente pode aprimorar, né? E de acordo com a necessidade aí que eu tô
agregando mais pessoas ao meu time, né? Graças ao apoio e à credibilidade de vocês também, porque há 30 anos dentro da natação, de repente, chega uma doida e quer montar uma sala que não tem nada a ver com água, né? Então, hoje nós já estamos contando com uma equipe mais especializada, sim, porque eu, enquanto a coordenadora pedagógica, a gente vê muitas coisas, e não tenho conhecimento, mas dentro da água o professor tem algum questionamento, e a gente até percebe, mas como é que eu chamo aquele pai e falo para aquele pai, e se eu vou falar, olha, a gente poderia dar uma intervenção aqui, e aí eu jogo ele pro mundo. E ele não tem resposta, né? Então, agora, pensando nisso, a gente também está contando com alguns profissionais mais capacitados, onde pode dar esse respaldo pós-suspeita, né? Então, a gente está contando aí com uma psicopedagoga, né? Para estar realmente avaliando essas crianças que possivelmente venham ter alguma coisa, algum questionamento do professor, né, com acompanhamento de uma fono. Então a gente está crescendo aí o time para conseguir realmente fazer algo que faça a diferença, que não seja, né, não só a natação. Eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre falou nas nossas reuniões, eu sempre quis o quê? Poxa, não é só atender, a ideia não era só atender as crianças especiais, mas a gente sabe que é um público que tem uma necessidade muito grande. Porém, eu não queria parecer um hospital, um consultório, algo assim, entende? Eu queria que eles se sentissem também realmente fizesse parte dessa inclusão de verdade. Então, teve algumas mães, alguns pais que a gente tinha um impacto, que falar disso, por isso que muitas academias acabam... não, vamos assim, sabe? Uma coisa muito superficial, porque dá trabalho. É um assunto que as pessoas preferem nem falar para não receber crítica. E a gente entrou nisso sabendo que ia ter tudo isso, porém, já não tínhamos como atender, porque, imagina, você cobra o mesmo valor dessas crianças, só um profissional com uma criança, onde esse profissional poderia atender 4, 5 crianças. Então isso começou, e nós temos um público bem grande hoje dentro da Zero. Só que a gente não queria deixar de atender, mas também queria atender com muito amor, muita qualidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, viemos com a sala e agora com esse time maior, agora na unidade Morumbi, a gente tem uma parte de estrutura melhor para recebê-los. Então, fazer isso com muita seriedade, com muito carinho, com os profissionais corretos ali, pra gente ter um resultado melhor. E outra, né, vai além. Porque se você tem uma criança onde ela é super ambientada, dentro, por conta da natação, tá? E aí o pai vai buscar uma terapia, até mesmo a nossa psicopedagoga também, ela tem essa experiência na terapia ABA, né? Começa a fazer isso dentro de um ambiente onde ela já está familiarizada, onde ela já conhece a maioria dos profissionais lá dentro. Isso é mais leve. É mais leve para ela e é mais leve para o responsável, né? Não tem, a chance de isso dar errado é mínima. Sim. Porque ele realmente vai estar conhecendo o lugar. O que acontece? O problema maior, não dirá nenhum problema, mas o foco maior aí é a rotina. Então, assim, às vezes pra gente, né, você tem algum desconforto, muda alguma coisa, a gente já se sente. Então, eles são... A criança já precisa disso, ela já precisa de um limite, ela já precisa, no geral, né? Essas crianças com esse espectro, realmente, elas vêm ainda mais aguçada. Criança que não é verbal, a gente tem que começar, os pais não sabem, mas assim, ela tem que de alguma forma se expressar. Então, nós temos os chaveirinhos, né, que são de imagens. E eles levam essa ideia para casa, porque é sede, é fome. Se ele não fala, ele vai mostrar a imagem. De alguma forma, ele está se expressando, né? Isso melhora não só, isso leva para a vida deles. Exatamente. Na piscina, né? Na piscina, através de imagens. E para mim, não existe o não. Por mais que venha, né, respeitando todas a parte clínica, a parte médica, às vezes as mães chegam lá e não faz isso, não faz aquilo. Para mim não me convence o não. Eu acho que eles são capazes, né, de tudo que a gente colocar de alguma forma inserir. Eu tenho alunos, principalmente os de sexta-feiras. Eu faço as coisas na piscina, as propostas, e a devolutiva para mim é muito pouco. E aí vão pro final de semana na piscina, no mar. Olha, a tia Ana fez isso, fez aquilo. Aí eu falo, que bom que o resultado tá aparecendo. Eu não vejo, né? Mas ele, em algum lugar, ele tá aparecendo.
Um outro não é verbal, não fala nada. E eu lá, nas minhas cantarolas com ele na piscina, olha, água, não sei o quê. Ele soltou um água. Então a avó olhou pra mim e falou, ele falou água? Eu acho que ele falou água. Então, assim, até então ela chegou pra mim e disse que ele não era verbal. Então, eu acredito que realmente tenha... É uma pontinha, sabe? Que você deixa ali de esperança. É uma pontinha de desenvolvimento, mas isso já vale muito a pena. E eu acho que vai mais além. Tem alunos que eu já vi também que acabam chegando e às vezes a mãe relata, olha, tem uma suspeita, uma dificuldade, tem isso e tal. E quando você for ver, assim, gente, de verdade, eu não entendo, mas eu falo, olha, tem um milagre dentro dessa sala, porque elas destravam ali, eu não sei o que é, e da forma elas fazem isso. Eu acho que o pilar é o amor, o carinho. Todas elas, é com muito carinho. Esse final de semana... Vocês trabalham, conta essa aula, porque eu vi um monte de mãe saindo suja, eu não entendia nada. Como que foi essa aula? Tá muito dessa exploração sensorial, né? Então nós já viemos com o nosso planejamento. E aí na semana retrasada nós fizemos esse sensorial, mas tudo seco, né? Então é tudo coisa assim, como a gente trabalha com os bebês, então são coisas naturais, é maisena, chia, sagu, coisas que se eles colocarem na boca não tem problema, né? E aí, nessa semana que passou, tinha o dia da água. A gente, piscina, água, vamos fazer essa parte sensorial com água, né? Então foi água, um corante, a gelatina, preparada toda de uma forma sem açúcar e tudo por conta dos bebês, né? Então eram estações sensoriais, onde os bebês exploravam, se molhavam e assim, os pais entraram na brincadeira, saíram realmente sujo. Tem umas tintas também, né, Ana? Que vocês usam tintas, que elas são feitas de vegetais, né? De coisas são naturais, né? Então as crianças colocam, então assim, é tudo muito... É tudo muito pensado, né? Essa tinta para os bebês é muito engraçada, porque nós temos uns pincéis que parecem uns pirulitos. Ele é em forma de bola, em forma de avião, né? Então é uma esponja, na verdade. E essas tintas, elas são naturais e ela tem sabor. Então quando a gente prepara, ela dura 48 horas. A gente usa toda essa parte da amantes da educação, né? E aí ela dura 48 horas. Então a gente tem que deixar na geladeira, porque senão ela estraga, né? E coloca um saborzinho, então um sabor de baunilha. Mas os bebês, pelo cheiro, porque dá vontade de comer. Os bebês sentem o cheiro, eles ficam com o pincel que parece um pirulito, porque eles ficam mais chupando do que pintando, né? Então, quando as mães percebem esse tipo de coisa, assim, é muito prazeroso. A gente... Às vezes um pai que tem muita resistência. Não suja, não sei o quê. Aí o pai sai cheio de farinha, semana passada mesmo. O pai, ele tava cheio de amido, mas com uma blusa azul marinho. Cheio de amido. E eu falei pra ele, eu posso tirar uma foto? Ele olhou pra mim e olhou pra blusa. Pode, mas tava todo sem graça. E a mãe tava super curtindo, porque a mãe curte, o pai é mais sério, nem tanto. Só que eu falei, gente, como isso é importante. Esses registros desses momentos, essa exploração, e é muito isso que a gente, principalmente aqui na unidade do Morumbi, eu percebo os pais muito mais juntos e participativos. E essas memórias afetivas que a gente tem até mudado um pouquinho a cabecinha deles. Hoje eu falei para alguns que nós vamos fazer oficina de chocolate e eles super se assustaram, porque era chocolate. Não, mas o nosso chocolate é com cacau 100%, com uma frutinha. Banana, e os pais, eles estão entrando, eles estão percebendo essa evolução das crianças e o quanto isso é importante, né? Então, aqui pode tudo, aqui pode sujar, aqui pode melecar, as tias saem sujas, com o cabelo duro do dia que nós fizemos uma atividade com espuma, toda preparada de acordo para as crianças. Mas é muito prazeroso ver que algo tão pequeno assim que a gente imaginava tá tornando essa proporção assim, tá tomando uma proporção que eu de verdade não imaginaria que isso ia acontecer. Então um projeto que começou para suprir, né, ali as piscinas. Então, assim, aquele período que a gente tinha para adaptar aquelas crianças na água e tudo, e como nós não tínhamos muitas vagas, o que a gente fez? Vamos montar um projeto aqui, né? Numa área terrestre, onde a gente consegue adaptar para quando essa criança chega lá, que ela esteja mais adaptada e esse processo seja um pouco mais rápido e tudo. Então, assim, isso foi se criando várias pontes. Então, trouxemos algumas coisas da metodologia para incluir. Nós trabalhamos dentro das aulas de natação valores comportamentais, né? Juntamente com a metodologia. Então, isso também está sendo aplicado ali dentro. Então, assim,
é uma sala onde tem um investimento muito grande, então muita gente achou assim, no começo falar o português claro, pra encher linguiça, pra poder cobrar, e não foi. Isso tudo é muito caro, teve um investimento, é muito sério, então tem telas de pintura, tem isso, tem aquilo outro, então a gente investe eu acho que pra quem é pedagoga, elas se sentem, às vezes eu olho pra vocês lá na sala e vejo vocês assim, num parque de diversões, a entrega, poder, gente, acho que cuidar ali de 5, às vezes 6, 4 crianças, é mágico você poder ter essa entrega, aquela troca com a criança, vocês incluem os pais, eu acho que isso faz toda a diferença. No Marizal, eu sempre falo, lá a gente tem um público que grande maioria, às vezes nunca teve um contato com uma piscina, né? Então, pode ser adulto, pessoas de idade que estão tendo o primeiro contato ali com a piscina, e essas crianças também. Então, assim, às vezes elas chegam ansiosas pra entrar na água, tudo, e aí chegava lá, chorava, porque não era bem o que elas pensavam, tinha medo, muito medo. Então, assim, essa adaptação era terrível. E os pais, principalmente pros bebês, o pai falava, poxa, é um negócio que era pra ser prazeroso e não tá sendo legal. Então, e na verdade, principalmente com os bebês, as meninas, eu oriento sempre. Elas, né, porque nós temos as aulas experimentais, né? Então, nessa aula, realmente, como a criança passa antes pela nossa sala e depois pela piscina, elas já preparam os pais. Ele pode chorar, ele pode não querer entrar, ele pode... Então, tudo que acontece dentro daquele ambiente da piscina já é esperado. sim. Sabe? E nós já vamos também assim, se isso acontecer, a gente muda a rotina aqui da sala. Porque se lá não der certo, aí a gente parte... Elas colocam balde, as crianças dentro do balde, tudo dentro do balde, dentro da sala, assim, gente, de verdade, é um projeto, assim, que... E, assim, não tem quem não babe. Às vezes tem o pessoal da limpeza, eles estão lá, e aí quando eu olho, tá todo mundo no vidro, porque eles roubam a cena. Porque é muito mágico, assim, porque é uma coisa que não parece... Tem uma importância real, assim, não parece uma sala divertida, uma sala... Não. E aí, aquilo... E outra, quando a mãe percebe isso, a evolução da criança, então assim, meu filho só engatinhava. Poxa, meu filho tinha um painel sensorial e ele teve vontade de levantar, agarrar, segurar, e o menino começou a andar. Então são coisas assim do nosso dia a dia. Exato, e chega. Crianças lá, às vezes pedindo um laudo, alguma coisa, porque o médico disse que ele devia ter alguma defasagem, ou um espectro, ou alguma parte que ele não andava. A criança realmente não andava. Com 1 ano e 8 meses não andava. E por acreditar tanto, essa mãe fechou um plano e eu dei mais um mês para ela. Mais uma aula durante o mês. E durante 1 mês e meio nós fizemos o menino andar. E realmente essas coisas, eu na verdade sempre acreditei nisso, mas eu não achei que ia tomar essa dimensão, ao ponto de não ter realmente vagas. E isso eu comecei a perceber pelas visitas que a gente recebe do pessoal da metodologia. Quando eu disse a primeira vez para um dos meninos que aquilo ali tinha muita coisa da metodologia lá dentro, ele desacreditou. Ele entrou na sala, porque lá não pode entrar com sapato, principalmente a parte dos bebês, tirou o sapato, sentou no chão e assim, eu tive que contar tudo para ele. E ele ficou encantado com esse trabalho e esse olhar, porque dificilmente ninguém vai... É exatamente isso. É algo que dá trabalho. Então, assim, pra que eu vou fazer isso? Trabalho. Principalmente, gente, uma empresa que não tem vaga. Então, assim, é uma coisa que já deu certo. Então, a verdade é que é um propósito, né, Ana? Isso dá mais prazer. Porque, assim, quando você dá certo, você agora começa a poder fazer o seu propósito, entende? Então, assim... Não tem nada a ver com dinheiro, gente. Tá muito além disso, entende? Então, assim, é uma entrega muito grande, sabe? E você saber que isso traz resultado, né? A Zero, eu acho que tem muito disso, da nossa cultura de nós gostamos do diferencial. Então, todo mundo é redondo, a gente quer ser um triângulo, né? Ali. Então, mas por que ser tão mais fácil ser assim? Então, pra mim, eu vou falar pra vocês, a gente tinha esse escritório, como a Ana falou. Então, porque lá na unidade do Marizal a gente não tem espaço realmente, a estrutura é muito apertada e tal. E aí não tinha, só tinha o escritório onde a gente trabalhava, a liderança, ele ficava ali. E aí todo mundo entendeu. E aí a gente começou a trabalhar em pé, no cantinho, do lado, ajustamos as coisas pra poder acreditar. E se passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a sala
vazia e as pessoas passavam e falavam, ai não, obrigada, ai não, acho que meu filho brincar e tal. E a gente, como mudar essa cultura, né? Como entregar, porque em bairros mais nobres existem casas que já são adaptadas para receber essas crianças. E a gente queria poder oferecer isso pro nosso público ali. Graças a Deus, algumas mães foram dando oportunidade, uma indicação, outra indicação. E hoje, outras escolas de natação, principalmente para as crianças especiais, indicam a Zero. Então falam, olha, vai lá porque eles atendem, vai lá porque não sei o quê. Então, assim, quase que um apelo aí para as mães terem um pouco de paciência, porque a gente leva muita bronca também. Porque, assim, realmente, a gente só vai receber se a gente conseguir atender com qualidade, né, Ana? Então... E eu digo isso muito pros pais, na entrevista já. A gente não deixa de entrevistar, não deixa de entender a situação, porque às vezes é um aluno que ele realmente, ele tem um espectro, ele tem alguma deficiência, alguma coisa, mas ele é capaz de estar inserido numa turma, sim, né? Só que assim, se a gente vê que realmente vai ter toda aquela segurança, ele vai se inserir, ele vai se desenvolver, a gente tenta. Sim, sim. Senão, não. Como também existem pais que têm a resistência. Por exemplo, de acompanhar as crianças maiores dentro da água. Às vezes o pai, assim, a gente consegue atender um número maior. Sim. Mas eles têm uma resistência. A criança entra, eles não querem entrar. Exatamente. Então, não vou falar pra ele que eu vou dar um jeito. Porque a gente tem que ser de verdade, a gente tem que fazer de verdade, né? Mas enfim, os que estão lá, eles estão muito bem assistidos, os pais muito satisfeitos, a gente vê resultado, a gente vê progressão, e eu acredito que não só com os nossos especiais, como cada pedacinho que tá lá, cada criança que tá lá, sim, a gente realmente faz o diferencial, mostrando que é capaz. Que a criança, ela tem essa capacidade desse desenvolvimento e que lá na frente a infância dela, a parte de linguagem, as conexões e habilidades que ela precisa desenvolver, elas foram desenvolvidas com qual seria a palavra? Com algo muito importante, a maioria deles, com a mamãe e o papai do lado, porque a escola não tem isso, né? De repente, a própria coordenação, a própria habilidade, o professor dentro daquela sala acaba sendo um mediador. E quem executa de verdade a atividade é a mãe e o pai. Exatamente. Então, esse momento, e muitas das vezes as mães, elas falam. Eles dividem, a mãe vai pra piscina e o pai fica na sala, ou o pai vai pra piscina e a mãe fica na sala. Então a gente hoje, na Zero do Marizal, é uma cultura, a sala. Hoje todo mundo já realmente entendeu. Aqui no Morumbi a gente ainda está implantando, temos bastante respostas positivas, né? Tudo de acordo com adaptação, com mudanças e aceitação, porque em primeiro momento o pai, ele realmente tem que aceitar e entender a importância daquilo. Uma nova história aqui, né? Uma unidade nova. Eu tenho certeza que vai dar certo. Exato, e aqui vai sair melhor do que lá no Marizal. A gente vai aumentar o negócio aqui, viu? Vocês nos aguardem. Então, assim, a gente entendeu a necessidade do quê? Gente, a gente começava um trabalho, a gente e elas, tá? Porque eu só tô aqui. Então, assim, mas se não fosse você, não tinha saído. Eu só inventei uma coisa na minha cabeça e falei, isso existe, aí elas colocaram pra acontecer. Então, assim, existe esse trabalho, só que, como a Ana falou, ele parava, né? Ele não dava continuidade, porque de repente não fazia sentido para aquele outro profissional que estava lá fora. Essa unidade do Morumbi é a gente poder dar continuidade tendo outros parceiros aqui dentro, como uma fono, um psicólogo, um nutricionista, entre outros, para que assim, que isso realmente, sabe, se estenda e tenha um resultado ali, né? Porque é muito mais além, gente. Começou de verdade com algo assim, as histórias que nós recebemos, inclusive depois a gente vai separar alguns depoimentos de algumas mães que falam isso, assim, quando elas começaram a trazer isso, pra mim foi muito maluco, assim, ouvir de algumas mães assim, sabe aquela salinha? Então, assim, começou, a salinha dos babies, a salinha do Art Kids. Então, assim, aqui, inclusive, a gente já tem a proposta de atender a melhor idade também, que a gente quer fazer esse trabalho. Então, a gente tá estendendo também, aumentando aí agora com esse espaço maior para atender. Então, na sala, a gente tem um ateliê onde a gente vai atender pintura, costura, bordado, entre outras coisas, pra melhor idade. Então, a gente tem dança pra eles. Então, isso se estendeu de verdade. Então, às vezes, aquela senhorinha que ia lá na hidro falava, eu não posso, eu tenho medo, a água pra mim e tal. Então hoje aqui a gente consegue oferecer outras modalidades, né? Isso, a gente tem outras alternativas pra poder, né, incluir eles também.
Então, assim, eu acho que o projeto realmente foi um sucesso. Falei pra ela, a Ana é bem tímida, viu, gente? Mas é uma excelente profissional, excelente. Assim, ela coloca a mão, faz a diferença, com certeza. A Ana se dividia em 2 empregos, 2 vezes 4, que ela tinha 10 empregos, sei lá quanto. Só que agora ela tá integralmente dentro da Zero, que isso pra gente é um presente. Ela tá há 10 anos, antes de existir um monte de gente aqui, inclusive eu, ela já tava aqui dando essa entrega. Ela é uma pessoa de uma alma, assim, maravilhosa. Então, assim, quando eu vejo você naquela sala, eu vejo você, assim, com muita luz, transformando a vida das pessoas. Onde você entra, onde você coloca a mão, você tem muito respeito pelo seu trabalho. Então, assim, não tem como dar errado, tá, galera? Não tem, eu acho que toda a sua equipe, parabéns. Hoje você tem uma equipe, assim. É verdade. É verdade. É uma história realmente de 1900 e bolinha quadrada, onde é uma coisa de família isso, né? Essa academia e tanta história. Isso. E sai, volta. E quando eu voltei, foi difícil me desprender também, porque eu amo muito o que eu faço. Foi difícil me desprender da escola. Foi difícil aceitar a proposta. E pensando nesses 50 mil empregos, que hoje eu tenho só um emprego. Mas eu só tenho a agradecer a oportunidade e a confiança. E de verdade, obrigada por acreditar em algo que a gente pode mudar. E fazer diferença mesmo. Eu sou meia, às vezes, durona com algumas coisas, mas é porque eu acredito de verdade, sabe? Que chorona. Olha os bastidores, todo mundo chorando aqui. E eu acho que... E ela disse que é durona, tá, gente? Vocês entenderam. Eu acho que isso realmente tem que fazer a diferença, porque a gente tem que ser de verdade, né? Então... A gente, enfim... Eu tô muito feliz, muito grata. E eu só tenho a agradecer, de verdade. Ai, arrasou. Então é isso, gente. Então quem não conhece esse projeto, tá? Venha conhecer nosso ateliê, nossas salas Active Kids. Então, assim, é uma sala realmente pra acelerar essa criançada, pra envolver os pais. Então, assim, às vezes é meia hora, a gente pede papai, vem, dá uma atenção. Aqui, às vezes, a gente recebe algumas babás. Então, a gente fala assim, olha, manda um recadinho, pede pro papai vir participar. Então, a gente tá sempre avisando, porque... faz toda a diferença. Às vezes é meia hora, às vezes, não quero entrar na água porque molha o cabelo, porque dá trabalho. A gente sabe disso, mas assim, as crianças até 3 anos de idade, elas precisam de algum acompanhante. Depois ela vai entrar sozinha. E depois acabou, sabe? Então aproveita essa oportunidade, essa troca, né? Que esse momento é dele e da criança. É isso. Esquece cabelo molhado, esquece tempo que perdeu. A aula, eu juro pra vocês, as aulas de bebês, elas pra mim, é uma aula assim que pra mim não dá. Quando você vê aquelas coisinhas fofa, e assim, vai a avó, vai a tia, vai a madrinha, vai o padrinho, vai toda a família inteira, 36 câmeras, parece que tem SBT, Globo, todo mundo lá pra filmar, porque é único, assim, o primeiro mergulho da criança, gente... Eu não sei o que é a festa de 15 anos, o casamento não é mais nada depois desse mergulho, entendeu? Não chega nem aos pés, porque a emoção é além, assim, é além. Não tem quem, assim, rouba a cena. A aula, ela é linda. Então, assim, se você nunca fez, aqui na Zero a gente atende a partir dos 6 meses. Nossas piscinas são tratadas com ozônio, então tem todo esse cuidado na água também pra receber a temperatura, tudo bonitinho. Então, assim, tenham essa experiência, por favor, porque tem gente, eu já ouvi várias pessoas, inclusive amigos meus, eu vou esperar meu filho fazer 3 anos pra levar, porque aí eu não tenho que entrar na água. Gente, de verdade, caso de Ferreira, espelho de pau, né? Eu não entrei com os meus filhos, porque é aquela loucura, mas eu sou Dinda agora, e eu entro com as minhas fofuchas, e assim... Gente, é maravilhoso, assim, meia hora voa, e é uma troca, isso assim, não tem preço. Porque eu, com o meu menino, também não entrei, mas o meu marido entrava em algumas aulas, né, que o Bento fez, e assim, ele vê fotos, lembranças, isso é algo assim, que não tem preço, e nem, até o meu marido... hoje, né, ele já tá sozinho, já tá nadando, já entra na piscina e tudo, mas ele tem a necessidade de dizer pro Bento que o papai entrou com você, e o papai mergulhou, e o papai... Então isso é um registro que fica mesmo, é uma memória, são memórias. Troca. Fora tudo isso, além disso, a segurança, né, dessas crianças, porque uma criança que já é adaptada
desde ali de alguns primeiros anos de vida, ela vai aprender a nadar muito mais rápido, ela vai ter essa... E assim, a natação, ela traz N benefícios, né, Ana? Não é só, a minha filha vai aprender a nadar, é equilíbrio... Para tudo isso, é uma segurança, né, de vida, pra vida. Os bebês, eles recebem comandos através de música, a hora que pode pular ou não, quando o pai tá perto ou não. Então, você começa a estimular isso lá desde bebezinho, a criança, ela vai saber se comportar numa piscina de um familiar, de um clube, em alguma coisa assim, que vai trazer essa segurança para os pais. E é a primeira coisa que normalmente eles procuram. Essa segurança realmente onde as crianças precisam estar aptas, porque hoje em dia a molecada é muito esperta, né? Então, assim, vê muita coisa, copia muita coisa. Então, a criança, realmente, ela tem que estar... E eu acho que uma realidade, né? Eu tô aqui há 15 anos, você tá mais que eu. A maioria dos pais chegam... é porque eu viajei e tomei um susto. É porque... Sempre tem uma situação... eu fui no aniversário, tinha uma piscina, tomei um susto. Então, assim, isso é muito sério. Muito sério, né? Então, mesmo a criança sabendo nadar, a gente tem que dobrar aí essa atenção. Mas, assim, você dá uma chance pra aquela criança, entende? Então, assim... E fora que tem crianças que... Hoje, os adolescentes, eu sinto, assim, que tudo tem vergonha. Tem que tirar a camiseta, tia. Tem que entrar de sunga, tia. Tem que fazer... E, assim, eu falo adolescente, mas, assim, 11 anos, 10 anos, eles têm vergonha e tal. Então, é um bloqueio. Então, essa criança que não vai aprender a nadar. Dificilmente. E aí, chega ali na adolescência... eu vou fazer um trabalho na casa do meu amigo. Chega lá, tem uma piscina. Aí, numa brincadeira, empurra teu filho. E ninguém sabe que ele não sabe nadar. E aí é onde histórias viram tragédias. Então, assim, pesem isso, porque além de ser um esporte, acho que um dos mais completos da natação, se não ou com mais completo, é sensacional e extremamente importante, porque ele traz muita segurança. A criança que sabe nadar, tem adultos que têm vergonha de viajar, tem adultos... Então, assim, isso, gente, impacta em vários fatores na vida de um adulto, de verdade. Então, eu já vi senhores que aprendem a nadar e ficam em pé e começam a chorar, porque parece que a pessoa aprendeu a voar. Né? Isso, parece que a pessoa, você deu asas pra ela. Então, pra você que não tem essa experiência, não deixe de ter, tá? Então, venham conhecer mais uma vez. Tem uma aula teste, sem compromisso. Exato. E você que fala assim, poxa, como seria essa aula nas salas Active? Se meu filho é só pra especial? Não é, gente. Então, assim... Traga a criança, a Ana sempre marca aí uma avaliação, essa entrevista, e aí ela vai te passar todas as informações, né, Ana, o que dá, o que não dá, pra ver se atende aí a sua expectativa também, e ela te orienta. Então, assim, agenda essa aula experimental, essa entrevista com a Ana é totalmente sem compromisso, pra gente é um prazer, tá bom, gente? Que vocês venham conhecer, pra gente ter essa troca. E, né? Nosso trabalho. É isso, venham curtir o nosso trabalho, venham se sujar, gente, porque a Ana suja todo mundo aqui nesse lugar, tá? As tias que limpam depois amam ela. É verdade. Eu gosto, mas elas me ajudam. Elas sempre falam, Ana, você tá precisando de ajuda. E aí, mas sempre me ajudam. Na verdade, que todo mundo fica babando. Porque, gente, não dá aqueles bebês. Não dá. Aquele olhinho te paralisa, assim. Então é isso, galera, mais um episódio aqui do nosso Pod Grau, e esse aqui com um gostinho de família, uma delícia, amei. A Ana pra mim é minha parceirona e minha irmã. Então, Ana, é isso, quero te agradecer mais uma vez, tá bom? Ela não queria aceitar o convite, gente, vocês acreditam num negócio desse? Não, eu sou melhor nos bastidores. Não, pelo amor de Deus, dê um show aqui, parabéns, seu trabalho é incrível, venham conhecer o trabalho da Ana, de todos os outros colaboradores, vai ser um prazer receber vocês. Beijo, segue! Segue!